Boa tarde, eu sou Thiago Reis, fundador da Suno Research e nas tardes de quarta-feira nós nos encontramos aqui no programa Fundamentos na Infomoney para tratar de assuntos que interessam ao investidor de longo prazo no Brasil. E hoje eu trouxe aqui o Alberto Amparo. Fala, Thiago. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. O Alberto ele trabalha comigo lá na Suno e hoje nós vamos falar de investimentos no exterior. 5 ações, quem sabe até mais se der tempo, que você deve se atentar lá fora, né? Então, vamos aqui só falar alguns benefícios antes de falar os nomes das empresas, algumas empresas para você analisar. Bom, o Brasil, ele não é o único país que você pode investir fora e existem benefícios de você investir no exterior, sobretudo questão de diversificação, né? Nós vivemos num país que tem um histórico de ter crises, etc. E que acontece geralmente numa crise, a bolsa brasileira desaba e o dólar dispara. Então, quando você tem um ativo em dólar, ele está meio que blindado das atividades no Brasil. Então, quando você tem ações do McDonald's, da Coca-Cola, da Disney, essas empresas são um pouco afetadas pelo vai e vem da economia nacional. Eu não acho que você tem que ter tudo em ações americanas ou investimentos fora, mas pelo menos uma parte você deve ter para estar blindado dessa volatilidade do mercado interno. Inclusive, isso ajuda a reduzir a volatilidade da carteira. Então, vou só dar um exemplo. No dia do Joesley, da delação do Joesley, né, que aconteceu com a bolsa desabou aproximadamente 10% e o dólar subiu aproximadamente 10%. Quem tinha, só para, lógico que não é o que nós propomos, mas só para facilitar a visualização do que nós estamos dizendo. Se você tivesse metade da sua carteira investida em ações americanas e metade investidas em ações no Brasil, você teria perdido 10% nas ações brasileiras e as ações americanas teriam valorizado em reais 10%. Daí você fala, como assim elas valorizaram 10% em reais? Porque o real foi de 3,10 para 3,40, mais ou menos, ou seja, valorizou mais ou menos 10%. Então, se você tinha $100 em ações do Walmart, você continua tendo $100, né? Naquele dia a volatilidade da bolsa americana tinha sido praticamente nula, você continua tendo $100, só que os $100 agora compram mais reais, compram 10% mais reais. Então, um anulou o outro. Se você tinha metade em cada um valorizou 10%, o outro caiu 10%. No final do dia você terminou praticamente com o mesmo valor investido. Não é isso exatamente que nós propomos, mas é mais ou menos isso que exemplifica o que é reduzir a volatilidade quando você investe fora do Brasil. E hoje nós vamos tratar aqui de 5 empresas para você ficar de olho. Essas 5 empresas são negociadas na Bolsa do Brasil, tem os BDRs. Quais são as 5? Vamos lá, Alberto. Bom, vamos lá. Uma primeira empresa interessante aí para a gente falar, vamos começar com a Berkshire Hathaway, a empresa aí do Warren Buffett, a holding do Warren Buffett. A Berkshire é uma empresa aí que o Buffett construiu ao longo da vida dele e é uma empresa diversificada, uma empresa que o Buffett ao longo dos anos foi adquirindo negócios que, primeiro de tudo, íntegros, com gestão capacitada, e negócios que, para cada $1 reinvestido neles, eles retornam $1 para o acionista. E eu ressalto hoje em dia o interesse, a parte relevante da Berkshire, que um analista que vai olhar a Berkshire, se só olhar para o preço-lucro, por exemplo, atualmente, ele vai estar perdendo uma grande parte dos ganhos dela. Por exemplo, o Buffett tem grande participação na Apple, um pouco mais de 5% das ações da Apple. No lucro da Berkshire entram apenas os dividendos que a Apple distribui, sem aparecer aí todo esse dinheiro que a Apple está lucrando, está reinvestindo em seu negócio e está retornando para cada $1 mais de $1 para o acionista. Ou seja, se você olha para uma Berkshire atualmente aí na faixa de uns $200 por ação, a Berkshire B, você olha um preço-lucro de 17 vezes, quando na verdade é um preço-lucro menor, um preço-lucro de umas 13 vezes, num negócio perene, um negócio que está bem direcionado para retornar valor ao acionista ao longo dos anos e que, quem sabe futuramente, o que você acha, Thiago, que acabe pagando dividendos aí para os acionistas? Um negócio também com mais de $100 bilhões em caixa, ou seja, o Warren Buffett está aí preparado para adquirir oportunidades para os seus acionistas e, como a gente sabe, o Warren Buffett é paciente e ele busca boas oportunidades, então a gente pode esperar aí que ele vai alocar esse capital a boas taxas de retorno para os seus acionistas. Exatamente. Vamos dizer assim, uma grande preocupação dos acionistas é a sucessão da Berkshire Hathaway. Obviamente que a gente ainda não tem
o nome, mas nós acreditamos que a Berkshire Hathaway é uma empresa que o grande desafio é a alocação de capital. O Buffett não é, vamos dizer assim, um cara de produto como era o Steve Jobs na Apple. Eu acredito que vai ser uma sucessão muito mais tranquila, afinal vai ser uma sucessão em que quem entrar vai ser um grande alocador de capital. O Buffett não é envolvido nas operações das empresas que ele tem participação. Ele tem participação no JP Morgan, ele sequer faz parte do board lá. Ele é acionista da Apple, ele não faz Bank parte... of America, Wells Fargo, Coca-Cola. Ele não está envolvido no dia a dia dessas empresas, então essas empresas, o dia que, enfim, o Warren Buffett não tiver mais na liderança da Berkshire Hathaway, a gente acredita que não vai mudar muito no operacional dessas empresas, elas vão continuar gerando caixa e daí provavelmente quem vai alocar vai ser outro, mas é certamente uma pessoa que foi treinada e está há bastante tempo lá com o Warren Buffett, deve ter aprendido alguma coisa. Então, a Berkshire Hathaway a gente gosta muito porque, além de tudo, é uma empresa diversificada, né? Eu sempre me pergunto, Thiago, se você pudesse ter só uma ação, qual seria? Eu falo a Berkshire Hathaway, não necessariamente porque é a melhor oportunidade, mas porque ajustada ao risco é a empresa mais diversificada, né? Você tem ação da Apple, do JP Morgan, da Coca-Cola, você tem 50 negócios privados lá dentro, então é uma empresa que é um grande conglomerado de bons negócios, né? Isso não significa que a gente não pode gostar do Itaú no Brasil ou o Google nos Estados Unidos, mas é uma empresa diversificada. Então, se você pudesse, se me falar, Thiago, você só pode ter uma, eu acho que eu iria nela porque é uma empresa diversificada, super bem tocada e que está num múltiplo interessante, principalmente se você fizer esses ajustes aí que são importantes que o Alberto falou. Vamos para a próxima empresa, outra empresa que o Warren Buffett é acionista. Você quer falar de qual? Da Apple ou do JP Morgan? À vontade, vamos falar da Apple então. Vamos falar da Apple. Então eu vou falar aqui da Apple. A Apple, acho que todo mundo sabe, é a fabricante do iPhone. O que nos atrai nela é uma combinação de vários fatores. Primeiramente, uma alta rentabilidade, os produtos dela produzem uma alta margem, ela também não possui ativos fabris, então o CAPEX, o investimento, é sempre de empresas terceirizadas, isso torna o negócio mais asset light, a empresa não precisa fazer investimentos em maquinários, ela tem um giro do ativo muito alto e isso permite uma combinação de baixo CAPEX, giro do ativo alto e margens altas, que ela esteja entre as empresas mais rentáveis do mundo sobre capital investido. Ela tem algumas avenidas de crescimento, apesar do iPhone estar chegando na maturidade. Smartphone não é mais um produto, vamos dizer assim, novo, né? Já está chegando perto da maturidade, mas o que a gente tem visto é uma forte expansão do cross-sell dentro da Apple. Cada vez mais as pessoas que têm iPhone estão comprando computador, estão comprando tablet e, sobretudo, serviços dentro do iPhone que tem uma margem altíssima. Alberto, quando dizem serviços, o que é serviço? Bom, serviço a gente tem toda a parte digital, parte de música que a Apple está entrando. Apple Music. Apple Music, parte de integralidade entre as plataformas dela, os aplicativos que você tem para baixar, entre outros. Uma coisa que vale ressaltar, como o Thiago falou, o iPhone entrando na maturidade agora e o Tim Cook deu uma guidance agora no começo do ano, em virtude da dificuldade que a venda do iPhone estava passando na China e o mercado, a nossa visão aí reagiu um tanto quanto pessimista. A gente vê que o segmento de iPhone, a Apple não é só o iPhone. O segmento do iPhone ele teve uma pequena queda trimestral, pontual, mas se você olhar a parte de wearables, que seria o Apple Watch ou até o AirPod, se você olhar a parte de serviços entregando crescimento, a parte do Mac entregando crescimento, ou seja, uma empresa com pricing power, que o Buffett gosta tanto, uma empresa com referência, com poder de marca consolidada na mente do consumidor, uma empresa que ela pode ao longo dos anos ser a marca de luxo num produto que tem uma relevância para a vida do ser humano muito elevada. Se você pensar o celular é caro, ele não é caro com relação à utilidade na vida. Se você for ver uma bolsa do Louis Vuitton, ela é extremamente cara, mas pensa a utilidade de uma bolsa na sua vida e a utilidade de você ter o celular mais tecnológico, um celular que tem sinergia entre todos os produtos. É uma empresa que faz cross-sell, downsell, upsell com todos os seus produtos, ou seja, uma empresa que está aí bem posicionada para o longo prazo
e que não é por um resultado pontual, trimestral aí, que deixa de ser um bom case para os anos por vir. Tem algumas oportunidades dentro de Apple, eu diria uma espécie de subscription, né? Uma assinatura do iPhone que já começa a ser rodar nos Estados Unidos com certo sucesso, talvez que é quase um mecanismo de financiar o usuário, né? Você pagar uma mensalidade para ter o iPhone as a service, né? O iPhone como um serviço. Se você for ver, um iPhone dura aí talvez uns 2, 3 anos, custa $1.000, o que custa mais ou menos $1 por dia para um device que um adulto médio aciona aí 150 vezes. Então não é tão caro na hora que você transforma no dia. Eles só precisam fazer isso caber no orçamento das pessoas. Às vezes um ticket de $1.000 é pesado, mas se você financia, talvez não fique tão pesado. Essa é uma oportunidade. A área de health é uma oportunidade única, né, que a Apple tem aí. Ela tem isso aqui, o Apple Watch, que monitora muito. Eles compraram várias empresas de health. Eu acho que vão fazer muita coisa ali para frente, e principalmente o preço da empresa, negociando ali, ajustado a caixa, mais ou menos 12 vezes lucro, abaixo da média do S&P 500. E temos dois compradores inteligentes. O primeiro, que é a própria empresa, né, que sempre foi uma excelente alocadora de capital, recomprando as suas ações. No último trimestre ela comprou $8 bilhões. E temos também o Buffett, né? Ainda não temos o último trimestre, mas antes do último trimestre ele ainda estava comprando num patamar mais alto do que as ações agora, então a gente imagina que quando as ações caírem ele deve ter comprado até mais. Então você tem aqui um reforço, lógico que não é esse o único motivo que a gente acha interessante, mas é sempre bom você saber que tem um programa de recompras e o Warren Buffett na mesma ponta que você que quer se tornar um investidor de Apple. Vamos para a JP Morgan. Bom, JP Morgan, o maior banco aí nos Estados Unidos, com quase $2 trilhões aí em ativo. É um banco sólido, que o Warren Buffett também tem participação, aí comprou mais de $4 bilhões aí em ações do JP Morgan. E é um banco que, o que ele faz? Ele pega capital, abaixa o custo de capital aí, tem $1 trilhão aí em depósitos, savings account, checking accounts, brokerage deposits, e ele pega esse dinheiro e empresta, fazendo um spread aí, e devolvendo esse dinheiro aí para os acionistas, ganhando juros aí e podendo entregar bons resultados aos acionistas. Também o JP Morgan, ao contrário, sei lá, do Wells Fargo, que é um banco mais tradicional, ele é muito forte na parte de investment banking. As partes de FIIs aí, agora com o mercado aquecido, a merger and acquisitions, M&A aí acontecendo pra caramba, eles ganhando FIIs. FIIs, rapidinho, não confundam com os fundos imobiliários, né? São os FIIs da palavra em inglês, que seriam o quê? Tarifas? As tarifas, né? São as comissões. Uma empresa agora teve acabou de ter uma merger aí de empresas de farmacêutica japonesa. $1 bilhão vai ser distribuído aí entre o JP Morgan, Citigroup, ou seja, são FIIs, essas taxas bem relevantes, e que o Warren Buffett acredita aí, ao longo dos próximos anos, pode continuar tendo um ROIC aí acima do custo de capital e criando aí valor para o acionista. Ele está sendo negociado aproximadamente 10 vezes lucro, que é um desconto em relação à média da Bolsa Americana. Ele tem uma rentabilidade acima do custo de capital. É um preço-valor patrimonial de 1,4 vezes. Então a gente julga uma empresa interessante, tá? Não é algo que vai ter uma mega valorização. A maior parte dessas empresas aqui não são small caps brasileiras, vai. A gente não imagina que nenhuma delas vai dobrar de preço nos próximos 12 meses, mas são empresas que com certeza vão ao longo do tempo gerar valor pro seu acionista. O JP Morgan aí está sendo negociada na casa de 10 vezes lucro. Então vamos supor, só para fazer um valuation aqui rapidinho, se ele distribuísse todo o lucro para você todo ano, ele te daria 10% ao ano de dividendos. Obviamente que ele não faz isso, ele distribui mais ou menos ali uns 30%, 40%, que é o payout dele, dá mais ou menos uns 3, 4% de dividend yield, e o resto ele reinveste para continuar crescendo. É um banco que foi testado durante a crise de 2008, saiu mais fortalecido do que nunca, fez algumas aquisições ali no olho da tempestade, então é uma gestão que foi testada em tempos de turbulência. Então acho que merece o voto de confiança do investidor que busca investir em ações americanas com um grau de segurança interessante. Sim. Vamos para as outras. Tem mais alguma coisa de JP Morgan? JP Morgan também vale a pena lembrar que o Jamie Dimon lá é o único CEO de grandes bancos aí que sobreviveu à crise de 2008.
E um banco assim, um dos que saíram menos atingidos da crise de 2008, e o cara está aí até hoje, ou seja, fez um trabalho excelente e está agregando bastante valor aí para os acionistas do JP. E deve ter mais alguns anos à frente da empresa. Mais duas empresas, vamos falar agora das empresas digitais, vamos falar de Google e de Facebook. Qual que você quer falar primeiro? Vamos para o Google? Vamos para o Google. O Google soltou resultado agora, né? O resultado veio bem interessante, aí um crescimento de 23% na receita. Uma empresa aí que vem crescendo uns 20% ao ano, aí faz uns 10 anos. E o interessante do Google é a vantagem competitiva que eles conseguiram construir ao longo dos anos. O Google, que tem participação aí, ele está interagindo com o consumidor em diversos âmbitos. O Google tem o Android, ou seja, celular, 2 bilhões de usuários aí ativos por mês. Tem o YouTube, com mais de 1,7 bilhões de usuários ativos, aí, de contas ativas por mês. Tem o Google Search, mecanismo de busca aí, que tem quase 2 trilhões de buscas por ano. É dono do Waze, ou seja... Gmail, o aplicativo de fotos, da Play Store. Ou seja, o Google está adquirindo aí informações das pessoas, dados de comportamento e o que ele pode fazer? O Google trabalha com advertising. Ele consegue segmentar os clientes e conseguir fazer um marketing direcionado e para as empresas focarem o público-alvo delas. Isso é de grande valia porque praticamente qualquer business no mundo usufrui, tem benefícios de ter acesso a essa base de dados do Google. Ou seja, desde um pequeno negócio aí numa cidade até um negócio global, todos eles se beneficiam de conseguir acessar o seu cliente aí, seu cliente-alvo, com certa eficiência, para você expor seu produto e converter. Ou seja, o Google investe bilhões de dólares anualmente, tem algoritmos refinados, algoritmos que você não simplesmente gastando o mesmo dinheiro você consegue replicar, você precisa de dados de usuários ao longo de anos, de bilhões de pessoas fornecendo informações para você chegar num nível de tecnologia que ele tem. O Google ele tem agora 109 bilhões de dólares em caixa, ou seja, ele está preparado para fazer aquisições caso necessário. Porque o Google ele pode dar a cara a bater, ele vê uma tecnologia nova surgindo, ele não sabe se vai dar certo, mas só que ele pode se dar o luxo de fazer aquisições e está expandindo aí seu leque de coisas. Tem até o Waymo, entrando até em carros autônomos, ou seja, dá uma pincelada em qualquer setor aí. Obviamente que o principal negócio do Google é propaganda através do seu mecanismo de busca. E o que eu acho muito interessante no mecanismo de busca deles é que é uma vantagem competitiva muito difícil de ser replicada. E eu vou explicar rapidinho por quê. Primeiro, muitas pessoas acessam o Google todos os dias fazendo muitas buscas, né? Como as pessoas fazem muitas buscas, eles conseguem... Tem muitas pessoas lá, eles conseguem faturar mais. Quem tem muita audiência consegue faturar mais. Não é à toa que a Globo conseguia faturar mais do que, sei lá, a Manchete, né, que era menorzinho. Enfim, o Google fatura muito porque tem muita gente lá. Faturando muito, eles conseguem atrair talentos, né? Atraindo talentos, eles conseguem fazer um mecanismo de busca melhor, e um mecanismo de busca melhor faz o produto ficar tão bom que as pessoas voltam a ir lá. Então é muito difícil de quebrar essa questão competitiva, porque não basta dinheiro, como você disse, é preciso ter um público lá para pegar o algoritmo e acertar na vírgula, na veia, né? Então é uma empresa que a gente acredita que tem uma vantagem competitiva enorme, tem algumas avenidas de crescimento muito claras, as pessoas usando mais internet, as empresas migrando cada vez mais budgets da mídia tradicional para a internet, o próprio crescimento da economia mundial, que cresce aí 3, 4% ao ano, e em algum momento a gente acredita que o Google também vai começar a pagar dividendos aos seus acionistas, tá? A Apple, mais ou menos quando chegou nesse patamar de 100 bilhões de dólares que o Google ultrapassou, anunciou o seu primeiro dividendo. Eu acho que em breve teremos notícias do Google. Não tem grandes aquisições, né? Se você pegar o histórico do Google, a maior aquisição deles foi da Motorola, que não consumiu nem uma fração desse caixa aí. Então, não tem grandes alvos para serem comprados. Acho que até teria alguma questão regulatória. Vamos supor que eles quisessem, vamos pensar grande. Se eles fossem comprar o Netflix, eu acho que provavelmente teria alguma questão regulatória. Então, acho que mesmo que eles tivessem vontade, seria um pouco difícil. Então, em algum momento, esse dinheiro tende a voltar para o acionista. Se você fizer o ajuste
de caixa, essa empresa está negociando ali entre 19 e 20 vezes lucro. Para um business que cresce 20% com uma forte geração de caixa, a gente acredita que é também um bom negócio. Facebook. Bom, Facebook é dono de plataformas bem relevantes aí para a vida. Quais? Facebook próprio, o Instagram, o WhatsApp e o óculos também de realidade virtual aí que estão lançando agora. E o Messenger. E o Messenger, que também é agora do Facebook, junto do Facebook. Eles estão até com, tá saindo notícias, pensar em agrupar os aplicativos aí, o WhatsApp, o Instagram. Facebook, o mercado agora acabou de sair resultado, veio bem interessante, o mercado estava muito pessimista em cima com essas questões de polêmica com relação a vazamento aí de dados, que é uma coisa que não atrapalha para o longo prazo aí o business dos caras. Eles estão com 2,32 bilhões de usuários ativos por mês nas plataformas, ou seja, é quase um terço aí da população da Terra fazendo uso aí da plataforma deles. E do mesmo jeito que o Google, os caras ganham grana com advertising, e o poder deles de segmentar o cliente para as empresas que querem fazer o advertising, o marketing, é muito grande, né? Eles são extremamente relevantes na vida das pessoas, e agora podem aumentar a avenida de crescimento, aí, aumentar a monetização no Instagram, adicionando recursos aí no Stories, de entrar em loja e você acessar produtos para você comprar, ou seja, é um business que oferece muito valor aos seus clientes, a quem procura o advertising lá, e ao meu ver tem espaço para crescer essa receita aí que eles ganham com marketing, porque o valor que eles agregam aos negócios, o retorno que você tem ao colocar dinheiro no marketing no Facebook é muito grande, ou seja, esse retorno, essa certa arbitragem tende a diminuir aí ao longo dos anos, quanto mais os negócios forem se digitalizando, forem usufruindo do canal de distribuição aí da internet e migrando as lojas de físicas para lojas online. Ou seja, é uma avenida aí de crescimento para um negócio asset light, aí, um negócio com ROIC gigantesco, um ROIC muito alto. Basicamente, existem avenidas de crescimento no próprio negócio, muito parecido com o Facebook, né? Com o Google, que a gente falou antes, cada vez mais empresas migrando recursos para atividade de marketing digital, que é onde as pessoas estão, né? As pessoas cada vez menos veem TV, menos ouvem rádio e mais passam tempo na internet. Um dos lugares que as pessoas mais passam tempo são nas redes sociais. Então, fora isso, tem alguns plus a mais, como dizem, né? Algumas potencialidades, como você bem falou ali, marketplace dentro da plataforma Instagram. Já está começando, algumas marcas você consegue, clica na imagem, aparece lá, compre aqui, né? Então, imagina se estivesse mais disseminado. Então, seria possível, enfim, talvez até concorrer com outros e-commerce por aí. Outra potencialidade é fazer o que aconteceu na China, né? Que é você transformar o WhatsApp num mecanismo de pagamento como na China. WeChat da Tencent. Como o WeChat da Tencent. Eles ainda nem começaram a arranhar esse negócio, mas enfim, é uma potencialidade. Com certeza eles estão de olho lá. O WhatsApp, ele é uma plataforma muito utilizada no mundo ocidental, menos nos Estados Unidos, mas no resto do Ocidente ele é muito utilizado. O Brasil, acho que todo mundo que eu conheço tem o WhatsApp. Então é muito difícil viver sem o WhatsApp no Brasil, né? Quando vem um juiz e corta o WhatsApp, entra o pessoal do Supremo para agir rapidamente, porque sabe que aquilo lá atrapalha na economia do Brasil, né? Você pede marca uma hora com o seu dentista por WhatsApp, conversa com o seu advogado, com o seu contador por WhatsApp. Pô, se trava o WhatsApp, trava a economia do Brasil, né? Você marca a sua corrida com o personal, enfim, sua vida está em volta do WhatsApp. E se trava o WhatsApp, trava a economia do Brasil. Por isso que o Supremo no Brasil, quando acontece esse tipo de coisa, é tão rápido. Isso mostra oportunidades que tem no WhatsApp que ainda é submonetizado. Então, são algumas oportunidades a mais que existem dentro do Facebook, que na nossa opinião, apesar de ter subido um pouquinho recentemente, ainda é uma empresa que está tradando ali na casa de 20 vezes lucro, se você ajustar o caixa, né? Por que a gente ajusta o caixa, Alberto? Bom, a empresa está segurando um caixa, né? Esse caixa que eles colocam em título público, e mesmo segurando um caixa multibilionário, eles conseguem trazer um retorno aí elevado para o acionista, mesmo segurando aí dezenas de bilhões de dólares alocados a 3% ao ano. E aí por que é importante, por exemplo, essas empresas terem um caixa? Como um dos desafios do Facebook é ter redes sociais perenes aí,
sempre sendo relevante perante o consumidor, ele precisa ter um dinheiro e uma reserva para caso surja alguma plataforma que aparentemente esteja sendo relevante, que as pessoas estejam com a atenção voltada para ela, ele faça uma possível aquisição. Como eles tentaram fazer pelo Snapchat, fizeram uma oferta pelo Snapchat, não aceitaram, e o Facebook lançou Stories no Instagram. Ou seja, eles guardam uma reserva aí para potenciais oportunidades de aquisição, e se as empresas não conseguirem, se o Facebook não conseguir adquirir essas potenciais empresas, aí ele tenta replicar com todo o know-how aí que ele tem, com todos os bilhões de dólares aí em pesquisa e desenvolvimento que ele gasta. Então é isso, pessoal. Então falamos aqui de 5 empresas interessantes. Vamos lá recapitular. Berkshire Hathaway, Apple, JP Morgan, Google e Facebook são empresas interessantes. Não considere isso uma recomendação de compra, mas são empresas que você deveria dar uma estudada, né, caso você queira investir fora, tá bom? Hoje em dia é super fácil investir fora, você pode comprar BDRs aqui na Bolsa Brasileira, então se você consegue comprar a ação da Petrobras, você também consegue negociar os BDRs no Brasil, tá bom? Tem mais alguma coisa, Alberto? Acho que é isso. Então beleza, se despeça aí do pessoal, sua primeira vinda aqui no meu programa do InfoMoney. Bom, pessoal, até a próxima aí, foi um prazer aqui conversar com o Thiagão aí, expor alguns conhecimentos aí de empresas dos Estados Unidos, e até a próxima. Então tá, aqui se encerra mais um programa Fundamentos e nos vemos quarta que vem.